pra sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e pra sempre há de ser. Ó Deus da minha salvação, e ao me aproximar do trono da graça, misericórdia tens sem fim. E ao me aproximar, do trono da graça, misericórdia tens sem fim. Amém. Ó que se senta no trono, amém. Seu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é pra sempre. Digno é o Senhor. Amém. Ó que se senta no trono, amém. Seu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é pra sempre. Digno é o Senhor. Tu que és o primeiro, tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e pra sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e pra sempre há de ser. Ó Deus da minha salvação, meu Rei, meu dono, minha canção. E ao se aproximarmos do seu trono, e ao me aproximar do trono da graça, misericórdia tens sem fim. E ao me aproximar do trono da graça,
Senhor. E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés encontrei o meu lugar. E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés encontrei o meu lugar. No meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés encontrei o meu lugar. E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés encontrei o meu lugar. Amém ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Amém ao que se senta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor. Diga pro Senhor. E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés encontrei o meu lugar. E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés encontrei o meu lugar. Amém ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre. Digno é o Senhor.
amor não mudará, por tua graça, pedra angular, voltou a respirar, quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Diga isso pro Senhor. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança dá, o órfão achou respondemos a ti com amor, te cantamos, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, Jesus, te amamos. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração. Mais uma vez, vamos dizer para o Senhor aquilo que possa ser a nossa semana, a nossa vida, que todo o nosso ser, que tudo que nós somos
nós entregamos em suas mãos. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos. Hoje à noite a gente tem alguma coisa especial. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo vamos falar, convocação? Não. A ordenação do Kaká. O que a gente está fazendo isso? A gente quer fazer alguma coisa oficial para falar para vocês que nós, como Calvary Curitiba, está reconhecendo o Kaká como um pastor aqui na igreja. E semana que vem vai ser oficialmente, ele é o pastor titular da igreja. Então, a gente tem alguma coisa especial para falar sobre isso. Hoje à noite a gente vai começar agora com alguns vídeos de algumas pessoas que são importantes para a vida do Kaká. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Primeiro eu quero louvar a Deus por esse momento especial que está acontecendo aí na Capela do Calvário, em Curitiba. E com certeza é um acontecimento muito importante, tanto para a igreja, como também para o nosso irmão em Cristo, Ricardo Monteiro, conhecido por nós como Kaká, que hoje está sendo ordenado ao ministério pastoral. Ele sabe que isso é um tremendo privilégio e uma tremenda responsabilidade também. Creio que por amar sinceramente ao Senhor Jesus Cristo, o Kaká pôde responder ao chamado do Senhor que diz: apacenta as minhas ovelhas. Lembram que Pedro, Jesus perguntou a Pedro se Pedro amava, e Pedro respondeu que sim. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. É como se o Senhor falasse: olha, Kaká, já que você me ama, então tem uma missão para você: apacenta as minhas ovelhas. E é o meu desejo, e também da Igreja Batista de Vila Joque, que você, Kaká, seja muito bem-sucedido no exercício de sua vocação pastoral, amando e servindo ao Senhor, buscando fazer a vontade de Deus e a cada dia vivendo para a sua glória. Que Deus abençoe muito a sua vida, Kaká, pastor Ricardo Monteiro, e que Deus abençoe também o rebanho que o Senhor lhe confiou. Greetings from Cambodia. My name is Craig Greenfield, and wonderful to be with you all there at Calvary Curitiba, celebrating today the ordination of Ricardo, a good friend of mine. We serve together here in Cambodia. And as we celebrate this important day, it's a good time to consider what it truly means to be a leader, but more importantly, what it truly means to be a follower of Jesus, not just an admirer of Jesus. Because Jesus left the most exclusive gated community in the universe and came down and he looked for the people at the bottom of the heap. He looked for the beggars, the prostitutes, the outcasts. And instead of telling them off and telling them to become religious, the Bible says that he was filled with compassion.
And I believe that the Jesus you see is the kind of Christian you'll be. And so it's very important that we see Jesus clearly. And we see that in his mission statement in Luke 4, he says, Jesus came to bring good news to the poor. And for me, I really truly came to understand this passage when I became a father myself. I have 2 children, and I would give my life for either of my children. But one day they were playing bouncing on a trampoline. And my daughter came down on her leg and broke her leg. And I heard a terrible scream as she cried in pain. And I came running out to pick her up and take her to the hospital. And they put a cast on her leg to fix her broken leg. Well, during that time of pain and suffering of my daughter, my love for my son did not change. I would still give my life for my son. But my daughter needed more from her father. She needed more hugs, more kisses, more love. And this is a picture of God's particular concern and love for those who are suffering in this world. This is why Jesus came to bring good news to us all, but especially for the poor, especially for the downtrodden, especially for those who are suffering. And so today, as you celebrate Ricardo moving into this important leadership position, I want to encourage and remind all of you of what it means to be a follower of Jesus who came to bring good news to the poor. Let us not be satisfied with just being admirers of Jesus, but let us become followers of Jesus. Bless you all today, all the way from Cambodia to Brazil, in Jesus' name. Bye-bye. Greetings to the church in Curitiba, and from Karen and I here in Oregon. So we are just thinking today about chapters of our life, and one of the big chapters of our life was to spend so much time in Brazil, and very significant thing, and especially the time we spent in Curitiba too. Many friends throughout Brazil, but none more special than Curitiba and folks there. So I was really excited when Kaka asked me to record a video and be part of his ordination there as the new pastor in Curitiba. That's pretty exciting for me, because speaking of my chapter of life in Brazil and new friends in Brazil, I still see Kaka's young 18-year-old face on that beach in São Vicente, and just so full of life and joy and love for the Lord and love for the team that was there, love for me. And we've had a special friendship all these years. And Kaka is one who has really, really made an impact in my life. And by the way, Kaka, you are a young man still, to me, that has had a lot of interesting chapters in your life, travels around the world, different ministry experience with your wife and your beautiful family, with all kinds of different people. And I know that is going to really help you and the church in Curitiba continue to make an impact in that beautiful city. So greetings. Prayers, love, saudades, and thank you for letting me be part of this day. And we will be praying for you, Kaka. We'll be praying for the church, and we'll be praying for Tom and Lou as they move on. We're excited. Tom's a good friend of mine. Tom and Lou and their family, we're excited for them and the next chapter in their life. So God bless them too, and we'll stay in touch. Blessings to you. Right, hon? Yes. Love you all. Miss you very much. Bye. Bye. Tchau. Então, hoje à noite a gente tem uma visita especial também, um amigo de muitos anos atrás do Kaká, o Emerson, e é um pastor da Igreja Batista em São Vicente. Eu não sei o nome exatamente da igreja, mas ele vai apresentar. Ele tem alguma coisa especial para dizer.
Pedir licença, tá? Para poder tirar a máscara aqui. Bom, meu nome é Emerson, como o pastor Tom falou. É um prazer estar aqui com vocês. Ontem foi uma bênção lá na chácara, né? Com a piscina, as brincadeiras, tudo. O almoço maravilhoso. E hoje estou aqui com essa oportunidade de prestigiar um irmão que eu conheço há muitos anos, há mais de 20 anos eu conheço o Cacá. Eu sou ovelha do pastor Marcos, que falou aqui para vocês, né? Foi o pastor do Cacá durante muito tempo, lá na Igreja Batista, lá em Vila Joque, periferia de São Vicente, antes dele migrar para Calvary, né? Hoje ele é aqui um membro, né, da igreja de vocês. Então, ele ficou muitos anos. O Cacá, para quem não sabe, ele me ajudou no início da minha conversão, lá no longínquo 2002. Ele me ajudou muito, né? Eu era um jovem assim que estava literalmente perdido na escuridão. O Cacá me ajudou a conhecer um pouco mais de Cristo. E hoje, poder ver ele casado com a Lilian, né, sua digníssima esposa, ver as crianças, é algo muito especial para mim, ver o que Deus fez na vida dele também, porque eu conheci ele antes de se converter, né, e eu sei a obra que Jesus fez na vida dele, tá? Se vocês quiserem saber alguma coisa, aí vocês me perguntem, mas sem ele estar presente, tá bom? Então, assim, é algo muito especial, igreja, de verdade. Nossa, eu sei do coração que ele tem, da Lilian, essa família, eles são lindos, eles têm um coração grande, né? Estão dispostos a aprender com vocês também. E para mim é uma honra, né? Como pastor, eu fui ordenado ao ministério pelo meu pastor Marcos, na minha igreja, há 2 anos atrás, e hoje estou vendo a pessoa que me ajudou no início da minha caminhada. Então, para mim é uma honra, igreja. E eu queria aqui ler, diante de Deus e de vocês como testemunho, uma palavra que veio ao meu coração. Eu queria ler para vocês um texto que está no livro de 1 Timóteo, que é uma carta onde o apóstolo Paulo, né, dá instrução ali ao seu discípulo, jovem pastor Timóteo, ali no 1º século depois de Cristo. Ele dá conselho aquela pessoa, aquele jovem que estava começando um ministério. Então, diante de Deus e de muitas testemunhas do pastor Tom, que é aqui o presbítero, né, de vocês, o pastor da igreja, eu queria ler essas palavras, que são as palavras do Senhor, e ela é viva, eficaz, e eu creio que ela vai falar aqui ao nosso coração nessa noite. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 12 ao 14. Tá? Eu estou lendo aqui na NVI, na linguagem NVI, 1 Timóteo 4, a partir do versículo 14. Cacá, Ricardo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, Cristo dizendo, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros, o que nós iremos fazer aqui hoje. Então, meu irmão, que Deus te abençoe como pastor, que ninguém despreze a tua juventude e antes que você possa ser um exemplo em todas essas coisas. Sei que você não é perfeito, ninguém aqui é, mas o nosso alvo é Cristo. Como o irmão bem orou aqui no louvor, né? Nós devemos ser um seguidor de Cristo, almejar, ter esse coração que cada um de nós possamos almejar e desejar. Muito obrigado, igreja, pela oportunidade, pastor Tom, é uma honra estar aqui com vocês e que desde já que Deus abençoe essa nova fase da vida de cada um de vocês e as famílias aqui representadas. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Então, gente, a gente quer convidar o Cacá para frente. A gente tem, para fazer alguma coisa oficial, a gente tem um certidão, certificado. Então, tentei fazer isso bem bonito. A habilidade de arte do Tom não é muito, então. Vem para cá. Então, a gente tem esse certificado para você. E a gente quer simplesmente orar por ele. Lucas, vem para cá. A gente quer colocar as mãos, como a passagem fala, né? Para ordenar ele. E, basicamente, isso é um pouco formalidade para nós, especialmente nós na Calvary.
Mas é uma coisa importante que a gente quer que todo mundo saiba, não só vocês que estão aqui, mas as pessoas que não estão aqui e as pessoas fora da igreja também, que eles sabem que a gente está reconhecendo ele como pastor, é uma coisa que não é alguma honra que pode se colocar, está certo? Não pode colocar em si mesmo. Então, é outras pessoas que vão ver isso em você e vão dar essa honra para você. Então, a gente está fazendo isso agora. Então, Lucas, vem para cá. E tira sua máscara. Deixa eu tirar algumas fotos. E vamos orar. Vamos orar por ele. Pai, obrigado por esse dia, a oportunidade que nós temos para oficialmente reconhecer Kaká como pastor aqui da Calvary Curitiba. A gente está super feliz para ter ele aqui. A gente está vendo isso como a provisão do Senhor. Você chamou a gente para ir embora, mas a gente não podia ir embora sem ter o pastor no lugar. E você deu o Kaká para a gente. E até as circunstâncias que veio através dessa pandemia, tudo isso, você trouxe ele e ele está estabelecido aqui, está indo bem, prosperando aqui em Curitiba. E aqui para ensinar e ser uma bênção, para começar a ministrar para todo mundo aqui na Calvary Curitiba. Obrigado por ele, obrigado pela família dele e obrigado pela oportunidade para fazer isso. Então, a gente quer pedir a sua unção sobre Kaká, vem sobre ele com seu Espírito Santo, tira qualquer coisa que vem dele, qualquer coisa, se seja a parte da personalidade, ou conhecimento, qualquer coisa que ele acha que ele consegue fazer, tire isso dele e enche ele, para ele ser um vaso vazio para receber o Espírito Santo e passar tudo que vem do Espírito Santo através dele para a igreja inteira. Então, use ele, e não só para a igreja, mas também para outras igrejas aqui na cidade. Eu sei que ele já conhece alguns pastores aqui, vai conhecer mais, mas ajude ele para ser uma bênção aqui na cidade de Curitiba, para a gente ser parte da comunidade evangélica, a igreja na cidade, e trabalhar juntos para alcançar mais almas para Cristo. Então, enche ele com sabedoria, com discernimento, com entendimento, com prudência, com qualquer coisa que ele precisa. Ajuda ele. Enche ele com palavras proféticas até, para ele conseguir ver o que está vindo na frente e adaptar e planejar melhor. Então, ajuda ele para ser o líder amoroso, um líder sábio, um líder que vai liderar essa igreja seguindo a sua vontade. Então, vem, faz algo especial, igual você fala nos provérbios, que a gente tem que não confiar na nossa própria habilidade, na nossa própria conhecimento, mas confiar no Senhor 100% e você vai liderar os nossos passos. Então, faz isso exatamente com Kaká e com Calvary Curitiba. Então, abençoa ele, abençoa a família dele, por favor, abençoa as crianças, abençoa a nossa igreja e todas as famílias que estão parte, todas as pessoas que estão parte da nossa igreja. Faz algo especial, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Não sei se a gente bate palmas. Do you want to say something? No. No? Do you want me to put this in the office? Yes, please. I tried to do one that came out all bad, so I got the second one. Came out better. A brincadeira do fogo no hospício. Boa noite a todos vocês, mais uma vez. Já é um dia muito especial para mim, né? Eu
tentei não falar ontem para não estragar a confraternização. Normalmente sou um cara bem emotivo e vocês vão ver isso. Eu não acho que é negativo, acho que é uma coisa boa. Está acostumado a ouvir o pastor Chuck, que é o fundador da Calvary, ele falava que de tempo em tempo é necessário que a igreja chore. Que chorar é uma coisa boa. Que chorar é algo muito especial. Então acho que eu levei isso bem a sério e de tempo em tempo isso acontece. Mas é uma grande alegria. Obrigado, mano. E ativas em nossas vidas. E tá ok. Vocês vão sempre ouvir de mim que o reino de Deus ele é feito de amigos e de fazer novos amigos. Então minha mãe sempre falava assim, que uma das coisas que Deus me abençoou foi com bons amigos. E de todos esses lugares que eu rodei pelo mundo, eu vi essa realidade de que o reino de Deus é feito de amigos. E de fazer amigos. Então, eu estava lembrando, brinquei com o Matt lá embaixo, que a última vez que eu vim pregar aqui, eu era um visitante. Eu lembro da brincadeira sem graça que eu falei no começo, que eu podia falar o que eu quiser, porque afinal de contas, depois o pastor ia assumir a bronca. Agora as coisas mudaram. Agora, se eu falar coisa que não deu, ele vai chamar minha orelha pelo WhatsApp. Mas é um dia muito especial. Eu estou muito feliz. Não é de agora que o meu coração, que a Calvary Curitiba tem um lugar especial no meu coração. Eu já falei isso outras vezes. A Calvary Curitiba nos adotou como missionários uns bons anos atrás e foi como uma redenção para a gente estava bem cansado e às vezes até estava pensando em desistir. E ver a jornada que Deus fez, a jornada, a caminhada com Deus. Então, isso aqui é somente um teaser, tá? Eu vou guardar o meu primeiro discurso para o dia 13, dia 12 ou 13. Mas eu gostaria de dizer isso, expressar a minha gratidão. A nossa história com o Tom e com a Lu, como eu falei, começou antes de João Pessoa, mas especialmente João Pessoa, quando nós fomos lá, eu e a Lilian. Nós não tínhamos filhos, nós éramos os jovens que estavam por aí. Mas a gente teve algo muito especial e desde então a nossa amizade foi crescendo e sendo fortalecida. E hoje nós estamos aqui. Isso é muito surreal. Então, assim, caramba, nem sei meio por onde começar, mas a primeira vez que eu ensinei aqui, desde quando eu cheguei aqui em julho, o meu desejo era que, se eu pudesse de alguma forma compartilhar algo com vocês que fosse algo que saturasse a sua vida com Jesus Cristo. E eu lembro que eu falei sobre a supremacia de Cristo. E o meu desejo como pastor, o meu desejo como irmão, o meu desejo como amigo é que a gente esteja tão saturado de Jesus Cristo que a nossa vida vai ser tão diferente. Vocês vão ver que eu sei ser duro, mas existe algo da soberania de Deus em mim que me ajuda a acreditar que se as pessoas não tiverem um encontro de verdade com Jesus Cristo, não adianta muitas vezes o que a gente fala. Então, o meu desejo é, se eu puder apontar cada um de nós para Jesus Cristo e crer que Ele é soberano, que Ele controla todas as coisas, eu creio que Ele vai trazer o arrependimento que é necessário, Ele vai trazer a transformação que é necessária. Então é só isso que eu queria expressar. Hoje é um dia especial de várias formas, como eu compartilhei no grupo de avisos, é um dia histórico para a nossa igreja. É algo que
o Senhor, através da história, Ele usa tempos e estações, e temporadas e coisas assim, há tempo de tudo. Então, embora oficialmente hoje eu me torno pastor, como o Tom falou, depois do dia 6, oficialmente eu me torno o pastor oficial da Calvary Curitiba. Então, podemos dizer que é um início de um novo tempo. É um início de uma nova estação, o qual o Senhor é aquele que coordena, é aquele que opera, é aquele que faz, é aquele que fala conosco. E hoje é o primeiro domingo do Advento. E então é um dia muito especial por isso também. E mesmo para alguns de nós não temos esse costume sobre o Advento, ou talvez achar que é uma coisa católica, é uma coisa muito linda no calendário cristão. E isso foi adicionado à minha vida, à minha família, devido ao contexto de uma igreja histórica luterana da minha esposa. E isso mudou tanto a história da nossa família, a forma que a gente vê o Natal. Então, estamos aqui, primeiro domingo do Advento, tantas coisas legais acontecendo, alguns de nós vivendo um momento agridoce, podemos assim dizer, que é essa questão de lidar com a despedida e se alegrar com esse novo tempo. E como eu falei, eu vou tentar me impor muito bem, me comportar para honrar esse tempo na vida de vocês, que eu acho que é um tempo muito importante. Mas eu também quero inspirar vocês e a imaginação de vocês acerca de um futuro, de sonhar e esperar coisas grandes da parte de Deus, não por causa de ninguém mais do que Jesus Cristo. Então, o Advento é a primeira estação do ano na igreja, começa hoje, nesse domingo, são 4 semanas antes do Natal e termina na noite de Natal. É a época que os seguidores de Jesus começam novamente a sua jornada anual com Jesus. E para alguns de nós isso é bem novo. É a sua concepção até a sua volta. Durante o Advento entramos na história, é uma jornada da história de Israel. Nós nos identificamos como os filhos de Israel mantidos em cativeiro e na sua própria terra, ansiando pela vida de um Messias para resgatá-los. Mas também é uma época para nos prepararmos e aguardarmos a segunda vinda e ter essa ansiedade, esse anseio pela segunda volta de Cristo. Isso é especial. Então, o que é o Advento? Para aqueles que não sabem, o Advento quer dizer chegada. E é uma coisa que deve impactar a vida do cristão. É uma coisa que deve mexer com as nossas vidas. Faz parte do calendário litúrgico, como eu falei, que nos ajuda a navegar desde então, quando nós lembramos das profecias que foram proferidas acerca do Messias, que viria para nos resgatar. E fala dessa vinda até então à natividade, também conhecido como o dia da celebração do nascimento de Jesus Cristo, o qual nós conhecemos como Natal. Eu poderia citar inúmeras coisas que a gente poderia ser beneficiado em relação a isso. Mas eu estou bem feliz, porque eu sei que algum pessoal da igreja está fazendo, algumas famílias. Uhul! É uma coisa muito especial. Para a nossa família, eu estou pensando, cara, a gente vai ter culto de Natal, e Natal é muito especial. Dia 20, então, a gente vai ter culto de Natal, de alguma forma, seja como for. E eu estou online, ou que seja, mas vai ser um culto voltado para o Natal. Nós estamos planejando que seja presencial, e estamos aí conversando sobre uma banda e tal, vai ser massa. Essa introdução, tá, gente? Eu estou pensando o que eu posso compartilhar aqui, o que eu vou guardar para o Natal. Mas
3 benefícios. Nessa introdução eu quero compartilhar 3 benefícios com vocês sobre acerca dessa expectativa da chegada, acerca dessa expectativa do retorno e desse tempo de advento que nós vamos nessa jornada, que talvez um tempo de nos aquietarmos, de guardarmos o nosso coração, para que a gente não caia em tentação. Em dezembro é um mês muito tentador para muitos de nós. Não vou ser machista dizer que é para as mulheres, mas para os homens também. Compras e tantas coisas. Então há um desafio espiritual para a gente diante disso. Há uma tensão nessa questão na prática do advento. E eu gostaria de citar esses 3 benefícios. É uma coisa especial nós separarmos tempo como família e como pessoas para lermos as Escrituras. É algo poderoso. É algo que muda a história da nossa vida. São uma oportunidade de introduzir coisas ao nosso lar que são pertinentes à realidade de Jesus Cristo. Como eu já falei para vocês, eu amo citações. Um dos meus escritores favoritos, Eugene Peterson, ele disse uma vez assim: uma pessoa tem que se cansar dos caminhos do mundo antes que ele ou ela adquira um apetite pelo mundo da graça. Então, se permitirmos, 2020 pode abrir esse nosso apetite pelo reino de Deus e por Jesus Cristo. Que glorioso seria isso, se nós permitíssemos que esse ano fosse um ano que Deus mexesse nesse nosso apetite por Jesus. Então, como eu falei, o número 1, separar tempo para ler e conversar sobre as Escrituras, falar das coisas de Deus de forma intencionais no nosso lar, na nossa casa, ou com os nossos amigos. Número 2, nos ajuda a aquietar e meditar e contemplar a realidade de Cristo, especialmente em dias de loucura e consumismo, onde que o Natal se tornou tudo, menos aquela coisa mais importante e principal, que é o nascimento do Senhor Jesus. Há quem diga, mas Jesus não nasceu em dezembro e nem no Natal. Legal, mas nós temos essa oportunidade de ter um dia voltado para lembrar. E sabe de uma coisa? Mesmo que tentam tirar o nome Natal, já não dá mais. Não tem como tirar Jesus Cristo dessa data. Pode colocar um X antes do CRI. Não adianta. Existe um mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é algo importante para a gente. E o número 3 é essa questão de chamar a nossa atenção para as promessas que Jesus falou que vai voltar. Eu acho que isso deve ser mais que suficiente para a gente. E como eu disse outras vezes e volto a dizer, se de fato nós cremos nas Escrituras, assim como parte do que nós cremos como Calvary, que a qualquer momento Jesus pode nos levar. Quando nós falamos do arrebatamento, ou quando nós falamos da morte, ou quando nós falamos da volta do Senhor depois do arrebatamento, como assim nós cremos. Se nós cremos nisso de verdade, gente, isso deve mudar algo na nossa vida. E eu vou repetir muitas vezes para vocês, cara. Nós não devemos viver uma vida cristã que só pensa no futuro e o presente não muda. Nós não podemos viver essa vida. Nós devemos viver de forma presente, com a intensidade do tempo presente, para a glória de Cristo, pensando que pode acontecer a qualquer momento. E para alguns de nós já aconteceu. Eu queria ler uma passagem, como diz o reverendo Lucas, vou tentar ser bem sucinto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 3 a 9, é uma passagem muito interessante.
Se você tem um pouquinho de conhecimento da carta de 1 Coríntios, você sabe que tipo de igreja foi a igreja. Então não estou comparando vocês com a igreja de Corinto, pelo menos até o presente momento, tá bom? E eu oro que o Senhor nos livre de todo mal daquela igreja e que eu possa permanecer do versículo 3 a 9 com vocês por um bom tempo. Que diz assim: que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo, que lhe dêem graça e paz. Estou lendo na NVI, tá, gente? Na NVT, desculpa. Sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, e Ele os convidou a ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. São palavras muito poderosas do apóstolo Paulo. Como eu falei, talvez seja o único trecho do livro de 1 Coríntios que tenha essa pegada. Mas algumas observações primárias que a gente pode ter, até mesmo sem ter lido o livro todo nesse momento. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Era uma igreja que o apóstolo Paulo, gastou um bom tempo dos seus argumentos e repreensão e forma em palavras para chamar a atenção deles. Diferente de vocês. Amém? Amém, amém. Então, parece que essa passagem foi tirada meio num surto, assim, parece, tipo assim, sabe quando está indo num flow, assim, de repente, tipo assim, peraí, deixa eu mudar um pouquinho aqui, senão vai dar uma ideia mais ou menos assim. Porque a gente vê que essa carta é recheada de repreensão, lidando com coisas difíceis. Isso mostra uma coisa para mim, uma lição bem importante. Paulo estava ciente das fraquezas e dos problemas dessa igreja. E eu estou ciente de algumas das coisas que a gente tem como igreja. Mas eu acho interessante uma forma que Paulo lida com isso, de que ele consegue ver coisas boas, mesmo em meio às coisas difíceis. Isso é importante na caminhada cristã, para os líderes e pastores e para vocês, como comunidade. A gente vai ver que existem esses pontos fortes e pontos fracos, e nós temos a tendência de lidar mais de forma negativa do que de forma positiva. E nós somos assim como seres humanos. Nós temos a tendência, e é muito fácil para a gente, pode ter 10 pessoas nos elogiando. Se uma faz ao contrário, nós não guardamos as 10, nós ficamos com a uma. É uma coisa bem lógica. Eu não sei explicar o que acontece com a nossa mente, nossa cabeça acerca disso, mas é assim. Então, assim, é interessante Paulo exaltando essas coisas acerca da obra de Deus. E ele fala de forma bem costumeira de Paulo, ele começa dando graça e paz. Estava conversando ontem em casa, alguns lugares, na verdade, se tornou como se fosse aí beleza, sabe? Mas eu tenho aprendido que é tão poderoso quando as pessoas estão passando dificuldade, ou estão atribuladas, ou estão passando um tempo difícil, de você ministrar a graça de Deus sobre a vida das pessoas, sobre a paz de Deus sobre a vida das pessoas. Existe algo muito poderoso. Ao invés de nós tentarmos falar um monte de coisa para tentar... Sabe quando você está sofrendo de alguma forma, as pessoas tentam te encorajar, e eles acabam falando coisas que não deveriam? É nessa parte que, para mim, graça e paz me chama muita atenção. Porque você está apontando porque é verdadeiro. Você está apontando porque, de fato, nós precisamos de graça de tempo em tempo.
E é interessante essa mistura, né, que ele faz do grego e do hebraico, do caris e do shalom. E esse tem sido um encorajamento para mim de ver as pessoas sofrendo e falar assim: a graça do Senhor seja sobre você. A paz de Jesus, que excede todo entendimento, seja sobre você. Eu acho que isso muda a perspectiva. E isso é muito especial quando a gente começa a fazer isso. E aí ele começa, ele fala do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Senhor Jesus Cristo não é a mesma coisa que Ricardo Monteiro ou Thomas Richard Stowe, entendeu? Ele é o Senhor, ele é aquele que tem um nome divino, é o nome do Jeová do Antigo Testamento. Mas ele não é simplesmente o Senhor, ele é Jesus. O nome de quem foi dado ao filho de Maria, aquele que foi o filho adotivo de José, mas que é pronunciado no grego como Josué, que também quer dizer Jeová é a salvação. Mas ele não é simplesmente o Senhor e Jesus, ele é o Cristo. E essa tradução antiga, que é ungido, ele é aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, foi aquele que foi enviado do Pai para nos libertar. E isso coloca em perspectiva que ele é tudo que a gente precisa. E ele é aquele capaz de nos cobrir em todas as áreas da nossa vida. E nós seguimos adiante, o apóstolo Paulo fala: sempre agradeço ao meu Deus por vocês e pela graça que eles têm dado em Cristo Jesus. E eu posso fazer do apóstolo Paulo as minhas palavras. Eu sempre agradeço a Deus por vocês, pela Calvary Curitiba, pela graça que Cristo tem dado a vocês, pelo apoio na participação e na expansão do Evangelho ao redor do mundo. Então, mesmo Paulo gastando uma boa parte dessa carta repreendendo, ainda assim ele faz questão de exaltar a obra da graça de Deus na vida daquela igreja. E é isso que eu quero apontar a vocês. Se é uma coisa que eu quero apontar a vocês, além de Jesus Cristo, é para a graça. Porque se você compreender a graça de forma errada, tudo vai estar errado. Mas é engraçado, é interessante, não é engraçado, é interessante que ele chama isso. Ele exalta que pela graça que tem dado em Cristo. E Cristo tem dado graça para vocês, gente. Cada um de vocês. E o evangelho da graça é algo pilar, é algo fundamental para a vida da igreja. Então nós precisamos entender isso de forma correta. Então esse encorajamento tem tudo a ver exclusivamente com a graça de Deus para com a igreja. Versículos 5 e 7. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê esse efeito da graça de Deus na vida da igreja. A gente viu que eles não enriqueceram só em questões materiais, mas em questões espirituais também. No falar, no entendimento, no conhecimento de Jesus, no testemunhar, na aplicação dos dons e nessa expectativa e anseio pela volta. Então, no entanto, a gente pode ver que não foi uma coisa do mérito ou do crédito da igreja, foi a pura graça de Deus. E é isso que a gente deve olhar e tentar seguir como exemplo. Para que quando a gente olhe para trás, a gente olhe e fala assim: cara, foi simplesmente Jesus. Foi simplesmente a graça de Cristo, porque de outra forma a gente não teria conseguido. E esse anseio, então, pela volta? Esse anseio pela volta deve existir na vida de todo cristão.
Eu acho que diante desses dias de pandemia, mais do que nunca a gente entende que a nossa vida é um sopro, literalmente. E eu espero que a gente esteja no lugar certo, com o nosso coração correto, diante do Senhor, para que a gente possa ter esse anseio pela volta. Porque não existe cristão que ame Jesus, que entenda a graça e não anseie por esse lugar incrível que é o céu. Onde não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, onde nenhuma das pessoas que nós amamos vai sofrer, nem nós. Embora para alguns de nós estamos vivendo uma vida super boa, não tem nada como se comparar de como vai ser esse lugar de eternidade para aqueles que estão em Cristo. E a gente vê que não faltou nenhum dom na vida dessa igreja. Então os problemas não eram o dom. Os dons estavam lá, estavam acontecendo. O que aconteceu mesmo foi a atitude, as coisas erradas, a falta de caráter com a coisa que é mais importante para a gente, que é viver de acordo com as Sagradas Escrituras. Charles Spurgeon fala assim: os cristãos em Corinto eram realmente talentosos, mas carnais. Não deveria nos mostrar que os dons não são nada, a menos que sejam colocados no altar de Deus, que não é nada ter o dom da oratória, que não é nada ter o poder da eloquência, que não é nada ter esse aprendizado, que não é nada ter influência, a menos que todos sejam dedicados a Deus e consagrados ao seu serviço. E por isso a gente lembra de que, cara, a gente pode fazer de tudo, mas se não tiver amor, de nada vale. Então, a nossa palavra de aplicação diante disso é como a obra de Deus tem sido vista em nossas vidas como comunidade, no nosso falar, da forma que nós aprendemos, o que nós estamos fazendo com as nossas vidas em relação a essa expectativa da volta do nosso Senhor. Por que será que eu não tenho esse anseio tão grande? Por que será que às vezes até eu penso que eu gostaria de ficar um pouquinho mais aqui? Acho que eu já contei essa história para vocês. Toda vez que eu tenho, antes da pandemia, tá? Com dor de cabeça, uma febrezinha assim, cara, eu sou muito dramático. Sério. Fico assim, amor, eu vou morrer. Acho que vai ser agora. Toma um Doflex. Dá uns minutinhos aí, levanta e vai trabalhar, cara. Vai passar. Eu vou para a glória. Você vai para a glória nada, você vai ficar aí, tem um monte de fralda e coisa ainda aqui. Mas há esse desejo, esse anseio, gente, desse lugar. E nós devemos olhar com um olhar atento à graça de Deus em nossa vida que nos motiva, que deve nos motivar. Se você está vivendo uma vida em pecado e você acha que você está na graça, você não entendeu a graça. Que a graça nos impulsiona e nos capacita a viver uma vida de santidade com Deus. E aí você pode ler no livro de Atos que o apóstolo Paulo vai falar assim: vocês estão caindo da graça. Que vocês estão achando que é graça, não é. E por isso é importante essa atenção. Versículo 8, ele fala assim, que ele os manterá firmes até o fim. Então nós temos essa garantia de Jesus, que é Ele que vai nos manter firme. Eu acho que isso é um bom motivo para a gente acreditar.
nos dias difíceis, em tempos turbulentos, de ter essa promessa de que Ele é aquele que vai. Não é nada do que eu posso conseguir pelos meus méritos, não é nada que eu posso fazer, mas é simplesmente porque isso tem a ver com o caráter do nosso Senhor. Ele não somente fala aqui que Ele vai nos manter firme até o fim, mas Ele próprio falou: eu estou com vocês todos os dias até o fim. E mais uma vez, como comunidade, nós podemos ministrar isso na vida uns dos outros. E se torna algo precioso. Quando nossos irmãos e irmãs estão sofrendo, eu tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes essa semana, e de você falar assim: o Senhor continua sendo Emanuel. Ele continua sendo Deus contigo. Ele continua sendo Jireh, o Deus da provisão. Ele continua sendo Rafá, aquele que cura. Porque Ele não muda. E essas palavras nós temos como garantia para a gente. Agora um ponto importante aqui que ele fala no versículo 8, fala assim: para que estejam livres de toda a culpa no dia do Senhor Jesus. Algumas versões a NVI fala irrepreensíveis. Se você não está em Cristo, como nós falamos agora nas últimas semanas, se você não está em Cristo, se sua vida não está alicerçada nesse evangelho da graça que nos livra do pecado e nos atrai para um Deus santo, não tem como você ir diante de Deus sem culpa. E essa é uma coisa grave, gente. Você ir diante do Deus santo e poderoso, que é fogo consumidor, e você não tiver nessa condição de filho e filha que está em Cristo, você já está condenado. E a única forma de você chegar diante no dia do Senhor, que você vai encontrar Ele no dia, lá no último dia, é através de Jesus Cristo. Então Paulo está chamando a atenção dessa igreja. Ele fala assim: olha, se você estiver lá, Ele vai manter você firme. E você vai estar livre de culpa por causa dEle. E isso é importante para a gente, que a gente considere e pondere. E olha que coisa incrível, versículo 9, e a gente chega perto do fim. Por que ele mantém firme? Por que nós vamos estar livres de toda a culpa no dia do Senhor? Porque o nosso Deus, olha lá o versículo 9, o nosso Deus, Ele é fiel. Ele não depende da bolsa de valores, Ele não depende do câmbio, Ele não depende de nada disso. Ele não depende de reis e governadores e presidentes, não. Ele é Deus supremo. E Ele é fiel. E a fidelidade dEle é grande. A fidelidade dEle nos motiva, deve nos motivar a crer nessas coisas. E olha que coisa linda. Ele os convidou a ter comunhão com o Filho Jesus. Isso é uma coisa muito preciosa. Eu gastei uma boa parte da minha vida indo para a Ásia, na última década. Noruega era casa para a gente, mas a Ásia era a segunda casa para a gente. Muitas vezes para a Tailândia, para o Camboja, o qual virou nosso lar por um tempo. E uma das coisas que eu amava dizer para os meus amigos budistas, falava assim, que o Senhor que eu creio, Ele foi o único que Ele foi antagônico em questão de religião. Porque todas as outras religiões é o homem tentando chegar nesse lugar e de encontrar o seu Deus ou o que seja.
Mas o nosso Senhor, Ele veio, Ele viveu entre nós, e Ele nos chama a essa comunhão. Por isso nós podemos afirmar que não há outro Deus como o nosso. Porque Ele é fiel, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele não vai mudar. Não vai ter um dia que a gente vai chegar diante dEle e o humor dEle vai estar ruim por causa do tá muito quente. Não vai chegar um dia que ele vai chegar e falar assim, cara, hoje eu tive um dia estressante, sabe? Então, volta amanhã. Não existe esse dia. Ele tem prazer, ele tem comunhão com a gente. Isso é algo glorioso de um Deus todo-poderoso e perfeito que gosta de estar com a gente. E por isso nós podemos ter certeza dessas coisas. Que está aqui, está escrito. Sabe o que quer dizer Deus é fiel em grego? Deus é fiel. Então, como nós podemos então usufruir e descansar e desfrutar dessas promessas? A resposta é tão simples que até a Amandinha conseguiria responder. É dizer sim para esse convite. É aceitar esse convite. E ter comunhão com Ele e ver as nossas vidas diferentes, transformadas. E que coisa gloriosa é ter um Deus que é Criador dos céus e da terra e que deseja estar com a gente. E por isso que nós amamos tanto Jesus. Que não há outro Deus como você. O salmista falou, não há na terra, não há no céu alguém como o nosso Deus. Um Deus que é vastamente superior e perfeito. Que convida os seus seguidores, os seus filhos a ter comunhão e estar contigo, Jesus. Nós queremos honrá-lo, Senhor. Queremos ter comunhão contigo, Senhor. O Senhor gastou uma boa parte do seu ministério estando com pessoas, amando, servindo. Nós lembramos em Marcos 10, 45 que o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida por amor de muitos. Senhor, ministra, Senhor, isso na vida da Calvary Curitiba, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem e toca a tua igreja, Senhor. E faz-nos parecido contigo, Jesus. Nós queremos aceitar esse convite de ter comunhão contigo, Senhor. Lida com os nossos corações, Senhor. E obrigado pela tua obra na vida da Calvary Curitiba, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez e tem feito até agora, Senhor. E nós não queremos estar ignorantes acerca da obra de Deus aqui, Senhor. O nosso tempo tem... Eu lembro quando eu cheguei aqui em julho e hoje nós estamos aqui entrando no mês de dezembro. Eu só te peço, Senhor, para que a gente possa estar com nossos corações abertos para Ti, Senhor. Prontos para encarar esse novo tempo, Senhor. E nós oramos, Senhor, e pedimos, Senhor, nós queremos ansiar pela Tua volta, Senhor. Maranata, Senhor. Nós vemos, Senhor, a crueldade do mundo aumentando e nós vemos, Senhor, tudo, quando nós achamos que nós já vimos de tudo, algo vem e nos surpreende, Senhor. E às vezes a única coisa que vem de fato é o Maranata, Senhor. Mas eu oro que até esse dia chegar, Senhor, que o Senhor nos use para a Tua glória, Senhor. Nos usa para a Tua glória, Senhor. Muda os nossos corações, Senhor. Eu oro pelos irmãos e irmãs, Senhor, que talvez estão distantes do Senhor, mesmo estando nessa igreja, Senhor. Eu oro para que o Senhor capture o coração deles, Senhor, pela beleza de quem Tu és, Senhor. Pelo Deus gracioso que Tu és, Senhor.
pelo Deus amoroso que nos ama de forma tão divina que é tão difícil para a gente conceber. Por favor, Senhor, traz alegria aos nossos corações ao nós nos arrependermos, Senhor. Ajuda-nos a lembrar que o Teu reino não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Teu Espírito, Senhor. E muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos simplesmente se alegrar na Tua obra, no Teu cuidado, Senhor. E lembrar que Tu és um Deus tão bom. Nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, com tudo que nós somos, Senhor, porque Tu és digno e não há outro como Tu, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.